falar uma coisa. Meu nome é Mohammad Jihad Ali Tayyar. Eu sou da aldeia de Betatab. Conhece, né, André? Uhum. Oeste de Jerusalém. Aldeia do Sansão. É o cara que tinha força no cabelo. Aí, ó. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Ele tem força no braço, né? Aldeia de Betatab. A minha origem é israelita, cara. Tayer, tem judeu Tayer. Tayer é o perdido, errante no deserto, que é o povo 40 anos perdido no deserto. Povo hebreu. Povo hebreu. Então eu sou israelita. O doutor Nasser Juder, que é um dos jurídicos da FEPAL, da Federação Palestina, dou muito bem com ele, meu amigo, é Juder. Onde é que vem Juder? A palavra Juder. Judeia, judeu. Se você fizer o teste de DNA, é capaz de aparecer 50% de você que você é judeu. Eu sei disso, cara. Eu você sei. Não faz. Eu sei, não. E tem a família, tu conhece a família Ebrani, família enorme na Palestina. Ebrani, cara, hebreu. O problema é que se tu chegar pra um palestino, tem um cara lá em Israel que ele faz do caralho essas coisas. Ele pega uma câmera e começa a perguntar umas perguntas pras duas comunidades, umas perguntas bem... Na rua? Na rua, na rua. Um moreno, jovem? Não, um coroa. Um coroa. Cara, tá no YouTube, tem vídeo dele de 10 anos atrás. E ele chega aos palestinos assim, cara, antes do Islã, qual era a religião da tua família? Daí o cara, não tinha antes do Islã. Quando tinha antes do Islã, cara? Tu não era daqui? Era. Tu veio da Arábia Saudita, da Arábia? Não, minha família é daqui. Então, qual era a tua religião antes do Islã? Não tem religião. Não quer responder. E não quer responder porque não quer dizer assumir que isso é um problema, cara, dos palestinos. Assumir, cara, grande parte dos nossos palestinos é israelita. Você tem que admitir isso aí, cara. Qual é o problema? Porque agora tem uma confusão. Então, cara, é lá atrás. O pai era o mesmo de todo mundo, cara. Era Abraão, era pai de todo mundo. Qual é a diferença? A tua mãe agora, nesse momento, ela vai estar aqui mesmo? Entendeu? Então tem toda essa questão. O sionismo político começa lá no que é o nacionalismo, né? Um sentimento nacionalista. Ele é criado aonde? Na Europa. Na Europa. Na Basileia, né? Na Europa. Movido pelo quê? Pelo antissemitismo. Eles não tinham problema com árabe, até onde eu sei, naquela época. Só que ao mesmo tempo que está nascendo lá no século XIX o sionismo, o movimento nacional judeu, a autodeterminação, que eu não sou contra, por óbvio, né, cara? Isso aí eu não sou contra. Só que o movimento nacionalista judeu, influenciado por essa ideia do sionismo messiânico lá atrás dos cristãos, faz com que eles vão procurar um lugar aonde? Na Palestina. Que é a terra original na retórica, mesmo que muitos judeus da Europa não sejam israelitas. Nesse mesmo momento, nasce e se cria o nacionalismo palestino, um fim do Império Otomano. Porque todos aqueles países, os libaneses, queriam ser libaneses, os sírios, isso aí é a verdade, porque elas se movem em clãs gigantescos, começaram a criar cidades-estados, e aconteceu o mesmo com os palestinos, e daí se conflitou. Porque vieram os judeus, e para o nacionalismo palestino não estava vindo nossos primos já antepassados de retorno. Para o nacionalismo palestino, a recém tinham que se livrar dos otomanos. E daí estão com os ingleses aí em cima, querendo comandar e tal. E daí chegam os caras da Europa. Daí o cara ele não reconhece o judeu europeu como um semita. Esse é a grande questão e o conflito. Estou falando isso na década já de 40. Desculpa se eu me estendi muito aqui, né? Eu queria já jogar pro André aí. Vamos lá, André. Contigo e depois. Mas tô adorando, né? Qualquer coisa você pontua também, que nem ele fez. Vamos lá. Então, eu acho assim, primeiro, eu acho que a maioria dos países e dos povos que hoje em dia se tem conhecimento foram transformações e experiências de mistura e de miscigenação. Não existe um povo... Eu lembro da minha época de faculdade, Mohamed. Eu acho que talvez povos homogêneos, etnicamente falando, talvez Japão e Polônia. Só. No mundo inteiro. A França é heterogênea, a Itália é heterogênea, a Suíça é heterogênea, o Brasil nem se fala. Eu estou falando do velho mundo. O novo mundo, ele nem se fala porque não são estados-nação, são estados. O Brasil é um estado-nação. Tudo bem, existe uma nação brasileira porque é uma cultura de 200 anos, mas não é uma cultura de 2000. É uma cultura de 200 anos. No fim das contas, a proclamação da República do Brasil foi, no fim das contas, como o Peninha fala, né, o Eduardo Bueno, foi um golpe militar de um coronel, né, Marechal Deodoro, que saiu lá e deu golpe no imperador, né?
que era um regime constitucional. Esse é o Brasil, né? Então, assim, Argentina, Bolívia, Paraguai e tal, existem os povos locais, indígenas, locais, nativos, que também tiveram lá atrás, se a gente voltar às suas imigrações. Então, assim, toda essa questão religiosa de trocas de população e de migrações por motivos econômicos, motivos de doenças, motivos de clima que aconteceram nas regiões, foram transformando os povos da região e foram criando as culturas que nós conhecemos hoje. Não tem como voltar tanto, assim, se a gente voltar 1000 anos, por que a gente vai voltar 1000 e não voltar 1500? Eu concordo com tudo que o Mohamed falou, assim, não tem discussão aqui não tem debate. Toda essa experiência que ele está trazendo, junto com tantas outras experiências de tantos outros povos, criaram uma realidade específica perante a consciência das pessoas. Cada pessoa que se identifica com uma determinada família, determinada religião, determinado povo, vai enxergar nessa história o que é o espelho da sua identidade. E falar, olha, isso aqui sou eu, essa é a minha história e tal, tal, tal. Qual é a narrativa, a experiência judaica nisso tudo? Os judeus são um povo que se consideravam, que antes de serem judeus eram hebreus, né? O povo judeu, quando se reúne na mesa de Pessah, da Páscoa judaica, para lembrar a saída do Egito, que é uma reza que nós fazemos todas as sextas-feiras com vinho na mão na mesa de Shabat. Zecher Leitziat Mitzrayim, lembrança, saída do Egito. Isso aconteceu antes da religião judaica existir como ela existe hoje em dia. A experiência do povo judeu de perseguição, de ter sido expulso 2 vezes da terra de Israel, depois de ter quase sido assassinado na Pérsia Antiga, que é a festa de Páscoa, que é o carnaval judaico, e depois ter acabado se espalhando pelas regiões do norte da África, do Oriente Médio, então norte da África, Oriente Médio, Iraque, Irã, Mesopotâmia e Europa, posteriormente, né? São experiências de fugas, expulsões, guetos, morte e conversão forçada, que aconteceu tanto na Espanha e Portugal, como aconteceu em outros lugares. Eu tenho, pelo meu conhecimento, pouquíssimos casos de antigamente de conversões. Não estou falando de conversões na época bíblica, porque ninguém era judeu, as pessoas foram entrando e saindo. Todas as matriarcas judias, Sara, Leia e Ruth, elas não eram judias, elas se transformam em judias quando elas casam. Só que isso mudou depois de um tempo, as regras para conversão são super difíceis, principalmente de 300 anos para cá, por causa de assimilação. Então isso acaba se transformando em cada vez mais difícil. Era muito raro, a maior parte das pessoas eram religiosas há 200, 300 anos atrás. O avô do meu pai era religioso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que judeus europeus, judeus poloneses, se você for agora entrar na parte étnica dos judeus poloneses, eles não são etnicamente poloneses, eles são mais morenos, eles têm a cor da pele é mais escura, eles têm olhos castanhos escuros, assim como meu avô, assim como meu pai, eles são mais avermelhados e são reconhecidos como não poloneses pelos poloneses que não são judeus. Assim, por isso meu avô foi tão perseguido pelos poloneses e não pelos alemães, que não sabiam identificar no primeiro momento quem era quem. Isso vale também para os franceses, vale pelos alemães, vale para os judeus ingleses, porque no fim das contas eles vieram de algum lugar, ou vieram da Espanha, ou vieram da Turquia, e se você voltar para trás, a origem é Oriente Médio, Egito, a terra de Israel, Palestina, Iraque e por aí vai. Essas experiências de transformação, junto com a experiência contrária que o Mohamed está trazendo, que é uma experiência no sentido de que aquela terra foi habitada por vários povos, várias tribos, que funcionavam através de clãs ou através de... Pega aqui. Eu te dou uma caneta. Não quero nada de vocês. Não começa. Obrigado.
Quando a gente oferece, eles falam, não, tem que ser É, uma é, vez é, atrás da outra. é. A gente oferece um acordo, eles falam, Só não. se os refugiados voltarem, então não tem acordo. Mas vamos lá, vai, desculpa. Que bom que a gente pode tratar o assunto com um pouco de humor também. Tem que ser, né, por, cara? por mais triste que seja o que está acontecendo na Tem- faixa de Gaza. Tem que ser. Então, assim, eu acho que essa experiência de troca de população, de migrações em massa, fizeram da região, tanto da região do Levante, como outras regiões, lugares de transição. Aí você tem o surgimento das religiões, as religiões de impérios. O cristianismo e o islã são religiões expansionistas. Elas têm uma tendência natural de converter pessoas e expandir o seu controle sobre outras regiões. É por isso que existem muçulmanos no Marrocos e muçulmanos na Indonésia. E, se a gente for ver etnicamente, são povos completamente diferentes porque a região foi expandindo e as pessoas foram sendo convertidas ao longo do tempo. É verdade, Mohammed tem razão. Podem sim ter muitos palestinos hoje em Ramallah, em Tulkar, em Kalkiria, em Beit Said, em outros lugares da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que podem ser judeus. Mais na Cisjordânia do que Gaza, porque Gaza tem muitos povos que são provenientes do Sinai e do Egito, diferentemente do norte da Cisjordânia, que são povos originários do Levante, da Síria, do Líbano, e por aí vai. Podem ter tido conversões forçadas em relação a isso. O judaísmo nunca foi uma religião expansionista de conversões. Ao contrário, ela sempre foi uma religião que se fechou por causa de 1001 regras de comida, de vestimenta, de alimentação, que fazia também com que o antissemitismo aumentasse, porque os judeus viviam separados. Tem essa questão de que até 1500 as pessoas não sabiam ler e escrever. A Idade Média foi baseada muito no Deus no centro, a igreja no centro, e quem sabia ler e escrever eram os reinados, os reis e a burguesia, e acabou. Os reis eram representantes de Deus na terra, e as pessoas que trabalhavam, elas estavam lá para servir o reinado. Quando a revolução da prensa acontece, lá pelos 1400 e alguma coisa, de repente existe uma possibilidade das populações que vivem nas regiões aprenderem a ler e escrever. Essa revolução ajuda a que a Europa saísse da Idade Média e entrasse na Idade Moderna. E nessa corrida de Idade Média para a Idade Moderna, onde Deus sai do centro e o homem e a ciência entra no centro, a Europa consegue avançar nas suas conquistas e progresso vis-à-vis o Oriente. Principalmente, não só o Oriente, mas o Oriente Médio, que é o que nós conhecemos, é o meio do caminho entre a Inglaterra e a Índia, que é a região do Oriente Médio. Que também já estava avançada em muitas questões de álgebra, medicina, física. Só que nesse momento, eles rejeitam a revolução da prensa, naquele primeiro momento, porque como tinha uma questão cristã envolvida, era visto como proselitismo, ou eventualmente poderia acabar fazendo com que as pessoas perdessem o contato com o Islã, e foi rejeitado no primeiro momento. A Europa consegue avançar, começa a época das navegações, os europeus ficam milionários e bilionários com a exploração que fazem ao redor do mundo, e a Europa conquista o mundo. Essa história, assim, de uma forma resumida, a Europa ganha essa conquista. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, os impérios que existiam até então caem, mas antes disso, a cultura e a forma como a Europa consegue conquistar o planeta, entre aspas, é vitoriosa nesse sentido, porque eles acabam trazendo a ordem mundial para o que eles viam como ordem mundial, diferentemente de outros locais. E nesse sentido, eu vou trazer aqui a citação do Mika Goodman, do livro Impasse 67, que eu não te trouxe, mas eu posso te mandar, que ele fala o seguinte: essa conquista da Europa faz com que o Oriente se sinta conquistado, oprimido, muitas vezes com razão, pelos conquistadores brancos europeus imperialistas. Eles veem neles como os cruzados, os que querem converter as pessoas ao cristianismo, apesar do Islã também ter convertido povos locais ao Islã,
Mas no momento que essa conquista começa a tomar força e tomar corpo, o Oriente vê os europeus brancos colonizadores como algo negativo. Não poderia ser diferente também. Não podia ser diferente. No meio disso, eles, no momento que começam os nacionalismos no sentido de Estado-nação, então estamos falando pós-Revolução Francesa e pós-Revolução Americana, aonde existe a questão de cidadania, fronteiras, instituições, governo, repúblicas. A ideia de nacionalismo começa a espalhar pelo mundo e outros locais e outros povos também querem aderir a essa ideia e também conquistar o seu país. Então há a unificação de povos na Itália para criar a Itália. A unificação dos povos até hoje não tem, mas a unificação da Espanha para se transformar em Espanha até hoje não tem, né? Os bascos são bascos, os catalãos são catalães, a língua é diferente. Você fala espanhol às vezes na Catalunha e não te responde em catalão, assim, é problemático. Mas a Espanha existe como Estado, né? A unificação disso. Os judeus não são diferentes nesse sentido, porque eles passam por experiências, conforme o Muhammad falou, mas não só essas experiências. Os judeus sempre se entenderam como povo e não só como religião. Os judeus têm um passado em comum, tradições em comum, uma língua em comum, uma história em comum, que é todos os conjuntos necessários, e não só. Tem muitas nações e estados hoje que existem com muito menos itens do que esses que eu acabei de citar. Então é muito natural que os judeus queiram também ter uma nação para si. Aí se junta isso com o antissemitismo na Europa, e aí uma correção, ou talvez um adendo, não apenas na Europa. Existem casos, eu sei que existe uma lenda, não é uma lenda, existiram momentos e dinastias e épocas que os judeus e as comunidades judaicas floresceram no Marrocos, na Argélia, na Líbia, no Iraque e no Irã.